Seja bem-vindo à AFIA Geo Papers. Aqui a gente ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu estou aqui com a Simone Vidotti. Seja bem-vinda. Obrigada, Jader. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui com você para a gente conversar sobre esse assunto que é a sua especialidade, que é a mastologia. E é um assunto em que muitas vezes traz aí um desconforto para as pacientes, uma angústia para as pacientes, em que a gente vai ter um papel determinante para reconhecer alguns achados clínicos e fazer um encaminhamento correto, com uma orientação já precisa para essas pacientes, né? Então, hoje a gente vai conversar agora sobre o câncer de mama, né? Conversamos algumas situações em fazer rastreamento, alteração de exame. Agora a gente vai conversar um pouco mais preciso por essa situação que amedronta tanto as mulheres, né? O câncer de mama. E é que, como ele é muito prevalente, né? Ele é o câncer mais... Se a gente for tirar o câncer de pele e não melanoma, né? No sexo feminino, a gente sabe que ele é o tumor mais prevalente, né? No Brasil e no mundo. Então, Sim. realmente, a gente precisa ter esse olhar, né? Para entender, né? Quais são aqueles cenários que a gente precisa ficar atento, né, para a gente diagnosticar ou então para encaminhar o mais precoce possível, Exato. porque vai ter toda a diferença, né, aí no prognóstico dessa paciente. E é um órgão que traz tanto sentimento para a mulher, né? É muito importante, né? Trabalha muito a parte feminina da mulher. Muito, muito. Então elas se abalam muito e elas vêm muito fragilizadas para a gente, né? Exato. Então, queria até saber de você, eh, quais são os sinais, quais são os achados em que a gente precisa tá valorizando e não deixar passar para fazer um diagnóstico de câncer de mama. Então, a gente sempre orienta, né, as pacientes que se ela tiver algum tipo, né, de alteração que ela não está habituada, ela percebeu um nódulo, né, então assim, a paciente tomando banho, né, ela está se ensaboando, ela, opa, isso aqui eu não tinha antes, né, Uhum. pode ser que isso não seja nada, mas pode ser que seja, né, uma lesão, pode ser que seja um câncer de mama. Então, assim, se ela percebeu alguma diferença na textura da mama dela que ela estava acostumada, é importante que ela procure sempre ajuda, né? Então, Uhum. a percepção de um nódulo sempre se orienta, né, que ela busque aí uma consulta médica. Se ela tem algum tipo de alteração na pele, né, às vezes uma retração de pele, né, ela, opa, o que está acontecendo aqui? Por que está retraída a mama, né? Sim. Também é uma outra coisa que a gente sempre orienta que ela busque atendimento. Retração de mamilo, a gente sabe que uma das coisas que o câncer ele pode provocar, à medida que ele começa a crescer, às vezes ele vai puxando aqueles ligamentos suspensores da mama, Uhum. né, que a gente chama de ligamentos de Cooper. Quando ele vai puxando, ele pode ir trazendo o mamilo para dentro, né, então é outra coisa que se ela percebeu que isso está acontecendo, que ela busque aí a ajuda. E obviamente, né, se ela está em faixa etária de fazer rastreamento para câncer de Uhum. mama, não deixar de fazer o rastreamento, Mesmo né? sem sintoma, né? Mesmo sem Mesmo sem sintomas. sintomas é uma das Mesmo questões que sem ela precisa sintomas. estar procurando para estar fazendo rastreamento, né? Exato. Porque muitas vezes quando chega nessas alterações, provavelmente a gente já está num estágio um pouquinho mais avançado do câncer, né? Para ter uma repercussão clínica dessa, né? Exato. O que acontecia no passado, né, é que a maioria dos cânceres de mama eles eram diagnosticados pelo exame que a paciente mesmo sentia. Uhum. Ela sentia e ela ia buscar ajuda. Uhum. E hoje a gente sabe que com a facilitação do rastreamento, a ampliação do rastreamento, né, a gente consegue diagnosticar mais precocemente para que não seja um estágio que ainda não provocou, né, esse tipo Sim. de alteração, de retração de mamilo, né, de alteração de pele. Então, não deixar de fazer o rastreamento. Eu sempre digo, Sim. mamografia salva vidas. Às vezes a gente vê tanta loucura aí do pessoal disseminando em rede social, né? Não, Nossa, é. porque a mamografia
é um grau, às vezes, de insanidade, né? De que, não, é a radiação da mamografia que causa o câncer. É um absurdo. É um absurdo, né? é um absurdo. Mamografia isso. salva vidas, né? Exato. Então, assim, não deixe de fazer, né? Mas é que esse mês não dá, não sei o quê. Não deixa passar, faz, Sim. né? É uma questão que realmente vai fazer muita diferença se você pegar ele precocemente, né? Do que com mais algum desses tardiamente. sinais que você alertou aí a gente, né? Exato. E aí, a gente teve essa paciente, então, com algum desses achados, né? Foi complementado com uma mamografia. E aí, a mamografia veio um BIRADS 4 ou um BIRADS 5, né? E como que a gente vai estar conduzindo esses achados de BIRADS 4 e BIRADS 5? Então, o BIRADS 4 e o BIRADS 5, eles definitivamente indicam a realização de alguma amostragem histológica dessa lesão, né? Então, a gente precisa ter histologia, tem que saber o que tem ali, né? O BIRADS 4, ele é dividido em A, B e C, né? Certo. O BIRADS 4A, ele tem uma probabilidade aí de até 10% de risco de câncer de mama. Mesmo sendo baixa, a gente tem que ter uma amostragem histológica, né? Então, a conduta, na verdade, tanto no A, quanto no B, quanto no C, é a gente ter uma amostragem histológica. Se é nódulo, a melhor forma da gente abordar é pedindo uma core biopsy. A core biopsy, então, é uma biópsia com agulha grossa, né? Que se retira a amostragem histológica, fragmentos de tecido do nódulo, né? Isso vai ser feito orientado por ultrassom, é a melhor forma de fazer. Dá para fazer orientado por mamografia também, né? Mas a melhor forma é fazer orientado por ultrassom. Vai retirar fragmentos do nódulo, isso vai para exame histopatológico, e aí a gente vai ter o diagnóstico, né? Se realmente é um câncer de mama ou não. Então, a melhor forma é a gente pedir sempre a core biopsy quando a gente tem um nódulo. Bom, o que acontece? Às vezes não é nódulo, às vezes é microcalcificações, né? Quando a gente tem microcalcificações, aquelas microcalcificações irregulares, agrupadas, em distribuição linear, ou que tem algum tipo de pleomorfismo, que são esses formatos de letras, né? Aí a gente pode ter uma amostragem histológica de várias formas, né? A gente pode fazer um agulhamento cirúrgico, que é colocar, na verdade, um fio guia que tem um arpão na ponta, né? Orientado por mamografia. Essa paciente faz esse procedimento, né? E aí ela vai para o centro cirúrgico, vai ser operada no mesmo dia que ela fez o agulhamento. A gente segue essa agulha e retira todo aquele grupo de microcalcificações. Qual é a vantagem desse procedimento? A vantagem é que se é um câncer de mama, um carcinoma in situ, por exemplo, que está iniciando, se a gente conseguir tirar com margens, ela já está tratada. Tratou né? já. Cirurgicamente. A gente Perfeito. fez diagnóstico e tratamento ao mesmo tempo, né? A desvantagem é que se não era, né, um câncer de mama, essa paciente foi anestesiada, foi Sim. operada. Então, assim, a gente fez uma intervenção cirúrgica numa Sim. pessoa, né, que Estava saudável. estava saudável, né? Então, assim, o agulhamento ainda é realizado, ainda é utilizado, mas a gente já tem condições de fazer uma biópsia ambulatorial para essa paciente. E aí entra, então, a estereotaxia e entra a mamotomia. O que é a estereotaxia? Estereotaxia é um procedimento que se calcula as coordenadas bem da topografia das microcalcificações. Isso é em plano cartesiano, né? X, Y e Z, nos 3 eixos do plano cartesiano. E aí se vai lá e se retira fragmentos das microcalcificações para poder mandar para a histopatologia. Então, vantagem é que se não era um câncer, né, a paciente não fez uma cirurgia, né? Sim. Agora, se é um câncer, ela vai acabar tendo que fazer o agulhamento igual. Entendi. E a mamotomia é um procedimento que também vai fazer uma biópsia, só que é usando uma agulha em um sistema a vácuo. Então, a mamotomia, ela consegue, por um sistema a vácuo, retirar fragmentos das microcalcificações e ela consegue tirar uma quantidade maior de fragmentos do que a estereotaxia. Então, ela dá uma amostragem maior, ela acaba amostrando mais, né, do que a estereotaxia. Então, se tem condições de pedir a mamotomia, sempre melhor, né?
Atualmente é o melhor procedimento, né? E é o que é o mais recomendado para microcalcificações suspeitas. Perfeito. O único problema da mamotomia é que não tem no SUS, né? Infelizmente a gente não tem disponível pelo SUS, né? Então é só na rede privada que a gente acaba tendo. Ainda é uma briga que a gente está tendo aí no SUS para conseguir tentar implementar, mas só a agulha da mamotomia a gente sabe que tem um preço super alto, né? Então, infelizmente, às vezes Mas se a gente for pesar internação, anestesia, leito, né? Às vezes tempo de sala de recuperação, a medicação, né, que faz da anestesia, né? Quando a gente vai somar tudo isso, às vezes o custo, né, de uma e de outra, exato, às vezes compensaria, né? Eu acho que logo a gente vai ter mamotomia pelo SUS, assim, eu sou bem otimista, assim, em relação a isso, que eu acho que tem muita gente boa que está olhando para isso, né? Então, acredito que logo a gente já tenha. Atualmente, a gente ainda não tem, né? Mas é um procedimento que vai mudar muito os rumos da mastologia, assim, quando a gente tiver pelo SUS. Porque aí a gente vai conseguir fazer de uma forma ambulatorial a amostragem histológica dessas pacientes. É mais rápido o diagnóstico, né? Porque o processo ambulatorial, você já faz um diagnóstico mais rápido, né? Exato, exatamente. Temos tecnologia disponível, só que ainda não tão incorporada aí no sistema público, né? Mas um futuro a gente chega lá, né? Exato. Jader, além do dado, né, histológico, que a gente pode estar obtendo também de informação num resultado da biópsia? Bom, na verdade a biópsia ela vai nos dizer, né, se realmente é câncer ou não, né? Então esse é o objetivo da biópsia. Então ela vai nos dizer se aquele nódulo suspeito corresponde a um câncer ou não. A gente pode, se for um câncer de mama, o patologista vai ter condições de nos dizer qual é o tipo, né? Se ele é tipo histológico ductal, né? Ou se ele é lobular. A gente sabe que o ductal ele é mais frequente do que o lobular, mas ele vai conseguir nos dizer, vai dar também, inclusive, detalhes em relação ao grau de diferenciação nuclear, né? Vai nos dizer algumas questões já para a gente entender um pouquinho mais sobre a identidade desse tumor. Mas a biópsia, ela também pode nos dar outros tipos de resultados. Às vezes a gente pode ter uma biópsia, por exemplo, com hiperplasia com atipias, né? Quando dá hiperplasia com atipias, a gente não tem como saber se é só realmente uma hiperplasia com atipias, né? Que apesar das atipias é considerado uma lesão benigna, né? Ou se essa agulha não pegou a área do câncer. Porque o que estava ali do lado poderia ser o câncer. Exatamente. E a agulha disparou, né, onde tinha uma hiperplasia. Exatamente. Então, sempre que dá hiperplasia com atipias, a gente tem que fazer a remoção completa da lesão, né? Porque a gente pode sim ter, e não é infrequente não, né? Muitas vezes, quando dá hiperplasia com atipias, quando a gente tira toda a lesão, faz o agulhamento e retira toda a lesão, pum. Ali o câncer. Né? Tinha aí o câncer ainda. Então por isso que tem que cuidar sempre com o tipo de diagnóstico que a gente recebe, né? Deu uma lesão completamente benigna, ok, a gente pode tranquilizar a paciente. Agora, se deu alguma lesão compatível com hiperplasia, né? Ou até um carcinoma lobular in situ, né? A gente vai precisar tirar toda a lesão para poder mandar para a análise completa, né? O patologista só consegue dizer por A mais B quando a gente tira completamente essa lesão. Então, essa biópsia ela vai auxiliar tanto a gente dizer, né, um diagnóstico benigno ou maligno, ao tipo histológico desse material. Isso. E o grau de vindo maligno, né, o grau de diferenciação aí desse tumor. Desse tumor, exato. E aí a gente já começa a pensar num prognóstico dessa paciente, exato, né? Perfeito. E quando que a gente começa a usar os marcadores imunohistoquímicos? Boa. A imunohistoquímica hoje, né, ela é considerada como até mais importante, né? Claro, a biópsia ela vai nos dizer se é câncer ou não. Ponto final. Vai nos dar também o grau de diferenciação, mas o que realmente vai nos trazer
o RG e o CPF desse tumor, né, vai ser definitivamente a imunistoquímica, né? Porque a partir da imunistoquímica a gente consegue ver se esse tumor ele é hormônio dependente, se ele expressa um marcador celular que é o HER2, se ele prolifera muito ou pouco, né? E aí, conforme a gente tem esses marcadores, a gente já consegue dizer também qual que é o tratamento que é o mais indicado para essa paciente. Se a gente vai começar por cirurgia, se a gente vai começar por quimioterapia, né? Então, a gente sabe que os tumores... O que é analisado, né, na imunistoquímica? A primeira coisa são os receptores de estrogênio e progesterona. Então, os receptores hormonais, quando eles estão positivos, são tumores hormônio dependentes. A gente chama, né, esses tumores com receptores hormonais positivos de tumores luminais, né? Então, os tumores luminais, eles vão ter os receptores hormonais positivos. Se sabe, né, que os tumores luminais, eles acabam tendo um prognóstico melhor, né, do que aqueles com receptores hormonais negativos, por conta de a gente ter um arsenal terapêutico a mais, né, que são os bloqueios hormonais que vão ser feitos depois. Então, a primeira coisa que se analisa são os receptores hormonais. Depois, a gente tem o HER2. O que é o HER2? Na verdade, eu sempre gosto de explicar assim, de uma forma mais lúdica, porque eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem, né? Ele é como se fosse uma anteninha para fora da célula, assim, né? Porque ele é um receptor de membrana. A definição técnica dele, ele é um receptor análogo da tirosina quinase, né, que tem a ver com a replicação celular. Mas é como se fosse uma anteninha ali, que significa que se está presente ali naquela célula, significa que é um tumor que vai replicar mais, né? Então, a presença do HER2 é um marcador de superfície celular que indica que essa célula replica mais. Mas o fato de ter ele ali também significa que a gente tem mais uma arma terapêutica contra esse tumor, né? Que são medicações basicamente específicas para tumores HER2, que o mais conhecido de todos é o trastuzumab, né? Que se utiliza contra esses tumores. E o outro marcador que a gente tem na análise imunistoquímica é o Ki67. O Ki67, ele também é um marcador de proliferação, é um índice mitótico do tumor, né? E aí a gente consegue ver se ele é um tumor que prolifera muito ou pouco. Então, os tumores que têm o Ki67 acima de 14% são tumores que replicam muito, que têm um índice alto de mitose, e os abaixo de 14% são aqueles que proliferam menos. E aí, combinando esses marcadores imunistoquímicos, né, a gente já consegue dizer qual é o tipo de tumor. Então, os luminais são aqueles que expressam os receptores hormonais. Luminais com Ki67 baixo, né, e HER2 negativo é o melhor de todos, é o luminal A, né? Agora, aqueles luminais que têm um Ki67 acima de 14% com HER2 negativo já vai ser o luminal B, né? Ele já tem aí um prognóstico mais desfavorável em relação ao luminal A. Aqueles que expressam o HER2 vão ser classificados como HER2, né? Já tem um prognóstico pior do que os luminais. Apesar da gente ter terapia-alvo, que é o trastuzumab, ele vai ter um prognóstico pior. E o pior de todos é aquele que não expressa nada, né? Que é o famoso triplo negativo. O temido triplo negativo. O temido triplo negativo. Esse é o pior de todos, não adianta. O triplo negativo, ele vai ter receptores hormonais negativos, vai ter um HER2 negativo também, então a gente não tem arma, né, contra ele. Só que esses tumores a gente sabe que eles são extremamente quimiosensíveis. Então, a grande arma que a gente vai ter contra eles vai ser a quimioterapia. Por isso que são pacientes candidatas à quimioterapia neoadjuvante, essas que são triplo negativos. Geralmente são pacientes mais jovens, pode ter associação com mutação genética também, né? Então, são pacientes que são extremamente candidatas à quimioterapia neoadjuvante. Então, a imunistoquímica hoje é tudo. Diz tudo, né? Diz tudo. E numa biópsia, a gente já consegue pedir os imunohistoquímicos? Sim, já conseguimos. Já consegue na biópsia. Na biópsia, a gente já consegue pedir. Na verdade, o ideal é assim, eu sempre digo, para encurtar caminho para paciente, quando a gente vê aquela lesão que
tem todas as características de câncer, pede a biópsia e já pede a imuno no mesmo pedido, Já né? vem junto. Porque senão é aquela coisa, a paciente vem, aí a gente vai dizer para ela que fizemos o diagnóstico de câncer de mama, aí, vamos precisar de mais uma análise, sabe? Esse mesmo material aí ela espera mais um pouco. Então já pede na hora, né? Não tem por que não pedir as duas coisas na hora. Lógico. Eu acho que a gente deu uma grande passada aí, né? Desde a parte clínica, que foi os principais achados. Aí a gente trouxe o aspecto mais sugestivo de malignidade em cima de uma classificação de Beards 4 e 5, como a gente vai estar explorando essas imagens. Passamos por uma realização de biópsia e quais são os achados a serem valorizados, o que a gente pode encontrar nessa biópsia, chegando até a imunohistoquímica, que aí é o grande destaque para a gente instituir um tratamento para entender quem é que a gente está tratando e aí instituir um tratamento, né? Foi excelente, Jader. Eu acho que deu para a gente ampliar nossa visão desde o início até realmente uma interpretação já da malignidade, né? Exato. Foi ótimo. E acho que o importante é isso, né? A gente lembrar que existe tratamento, né? O câncer de mama, por mais que a gente tenha essa diferenciação de prognósticos, né? De acordo com os marcadores imunohistoquímicos, existe tratamento, né? E a gente tem como oferecer o tratamento. Cada vez mais, Cada né? vez mais, com Cada vez certeza. mais aí a gama de tratamento, ela é maior, prognósticos melhores, né? Coisa que antes não conseguia ser feito nada, hoje a gente já vê que tem um prognóstico melhor em cima desses tratamentos, né? Com certeza. E falando em tratamento, a gente convida então quem quiser explorar um pouquinho mais, entrar mais aprofundadamente aí na parte de tratamento, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre quimioterapia neoadjuvante, vamos falar um pouquinho também sobre as novidades em relação às mudanças, né? Tanto no tratamento cirúrgico quanto no tratamento oncológico. Aí a gente convida para entrar na nossa área do aluno, que a gente vai especificar um pouquinho mais. Super obrigado aí, Simone, pelo papo. Imagina, foi obrigada ótimo. a você, Jader.